tá. E como é que vira a câmera? Boa noite. Boa noite. Legal, gostei do coral. Como é que é? Porque tem um evento aí de uma religião, ou ligado a igrejas de várias religiões, que fala que sem Bíblia não tem café. Aí vocês vêm trazendo aqui a história do café com educadoras, com o café caro do jeito que está. Como é que vocês estão fazendo? Boa noite. O senhor é professor? Jornalista? Também. Nós somos professores aqui de Valparaíso de Goiás e nós temos um podcast chamado Café com Educadores, onde a gente traz o assunto da educação, né, em todas as suas vertentes, conversando com professores e todos envolvidos na educação. E aí nós estamos dando oportunidade, voz e vez para professores que fazem bons trabalhos, excelentes trabalhos dentro do nosso município, que é Valparaíso de Goiás. E como o café, mesmo sendo caro, não deixa de ser uma preciosidade para o professor, né? Sem café, o professor não trabalha. Sem café não tem educação. Como se fosse um combustível, né? E aí a ideia de trazer o café... Isso. A ideia de trazer o Café com Educadoras é justamente abordar, né, várias temáticas, porque a gente sabe que a educação ela permeia todas as áreas, né? Não tem como... A educação não foge de nenhum tema, e aí a gente consegue linkar todos os temas, né, que a gente acha pertinente, né, Rê? Trabalhar, e traz educadores e profissionais também, né, da área específica, junto com a educação, atrelando a educação. Na última segunda-feira, do dia de comemoração do aniversário de Brasília, eu esqueci o sobrenome. Sei que o nome é Mari e ela é a rainha do piseiro. O que você acha disso? É Mari Rocha. Olha, a gente tá aí, né? A gente faz a gente até brinca que eu faço a parte dançante dos nossos memes, né? A gente trabalha muitos temas relacionados de uma forma mais descontraída, né? Para poder bem-humorada, né? Para poder levantar algumas discussões que acontecem com muita frequência na educação. Então, aí acabam que as dancinhas... Uma crítica humorada. Elas acabam ficando comigo. E a Rê já é mais a chefe, né? Tipo, é aquela coordenadora que pega no pé do professor. Mas na atual conjuntura, por exemplo, até aqui em Brasília, o saneamento básico não existe em todas as escolas. Digamos, com o acontecimento desse, a gente pode entender que a educação é prioridade? Infelizmente, não, né? A educação ainda ela não é vista no nosso país como uma prioridade. A gente, por mais que existam vários programas, né? Por mais que o governo seja federal, estadual ou até municipal, eles venham desenvolvendo projetos, a gente que está de fato na área, a gente percebe que não tem uma prioridade real, né? É como se o que a gente discute muito é como se eles quisessem apenas que a gente cumprisse números e preenchimento de plataformas, né? E fizesse ali aquele... como é que eu posso dizer? Fizesse mesmo uma coisa mais camuflada, né? Mas a gente que de fato está na educação, a gente percebe que a educação ainda brasileira é muito engessada, né? Há uma dificuldade de se entender novos métodos, se aplicar novos métodos, enquanto outros países estão aí há anos-luzes da frente
né? O Brasil ainda está aqui caminhando, Engatinhando, né? engatinhando, né? E às vezes engatinhando muito mal ainda, infelizmente. Pois é, mas essa história de engatinhar, não isso é coisa para gato ou para criança que está começando a andar? Eu acho que tá mais para inglês ver, viu? Porque a gente tem certeza que a criança que engatinhar, ela vai andar, ela vai crescer, ela vai evoluir. E já tem tanto tempo e a gente ainda permanece. Então pode ser que a gente seja só para gato. É. Para fazer um gato, né? Literalmente. Papel de gato a gente pode fazer sem problema nenhum, mas o fato é que a gente fica preocupada justamente com essa história, por exemplo, o salário dos professores aqui em Brasília, de 2012 até agora, tem uma defasagem em torno de 180%. E aí eu estava vendo ontem eu faço também um programa na TV Comunitária de Ceilândia, e ontem o cantor, que eu fiz um trabalho com o cantor, e parece que ele estava, digamos, muito ligado, antenado, vamos dizer, até espiritualmente, né, na minha cabeça, que ele cantava músicas para dar abertura para gente fazer um comentário em seguida. E aí eu vi uma propaganda, né, de 2 carros, como se fosse oferta. Um de 450 e outro de 250. E aí e aí existe uma. Porque um dos elementos principais que promove a mobilidade social é justamente o poder de consumo, o poder aquisitivo. E aí, se a gente for levar por aí, com o preço dos carros, igual um café, lá em cima, como é que por exemplo, desculpa aí, o salário, o serviço do metrô do Distrito Federal é talvez o pior metrô do Brasil, inclusive com funcionários ganham mal e etc. Agora, o poder aquela mulher lá, amante do Robson Cândido, que entrou por conta de uma associação meio complicada, entrou num carro ganhando R$ 3.000, depois ele foi continuar a história com ela colaborou com ele da melhor maneira possível, mas é porque no metrô realmente o negócio nessa história da cúpula ganhar dinheiro é um negócio bem interessante, porque, por exemplo, houve a reajuste salarial para a direção ano passado e eles vão chegar a R$ 35.000 por mês, cada diretor, ou seja, o poder aquisitivo deles está bom, mas o nosso está lá embaixo. Vamos dizer, humoristicamente, já que vocês têm muito talento nessa área também, como é que você resolveria isso? Vamos ter que pensar, né? A gente, principalmente nós aqui do entorno, antes, o sonho do professor era ser um professor do Distrito Federal, né? Então, como a gente falava, o sonho era o sonho de ser da fundação, né? Aí hoje falam, o nosso sonho era ser um professor do DF, porque era antes, né, o salário mais bem pago do país. E aí a gente vê realmente hoje pessoas que saíram daqui, né, saíram daqui das nossas regiões, e eles realmente veem que não compensou tanto, né? E aí, falando de uma forma humorística, que a gente também lança hit, né? Além de professoras, nós também somos cantoras, compositoras, dançarinas, nós somos artistas completas. Eu já fui tudo isso. E aí a gente criou, né, um hit há umas 2 semanas, que é E a Prof vai endoidar, né? Naquela pegada da música recente, né? E o Cabra vai endoidar. E aí o que acontece? É o que a gente vê de fato. A gente trata de uma forma bem humorada,
porque é meio que para tentar mesmo amenizar essa questão que já é tão enfadonha, né? Talvez seja essa a palavra, que a gente vive no dia a dia, né? Porque o professor, ele já não ganha. Hoje mesmo, por exemplo, uma aluna me perguntou, Tia Mari, o salário do professor é bom? Falei, não é que é ruim, porque tem muita gente que fala assim, mas você ganha tanto, e aí você está achando que é ruim. O professor hoje, o piso é 4.000 e pouco, e aí você está achando ruim. Não é que é ruim, mas para a nossa realidade e para o investimento que a gente tem que fazer, se a gente quiser de fato encontrar e dar uma aula decente, né, atingir os nossos objetivos reais, e não somente ir lá para a sala de aula e dar, às vezes, nem o arroz com feijão, né, porque não se tem recurso. Se tem recurso, só não chega, né? Então, acaba que o nosso salário ele é pouco para a nossa realidade. Você quer levar uma atividade, você quer desenvolver um trabalho mais elaborado, mais dinâmico, rico, e aí você precisa de investir, tudo é investimento, né? Por exemplo, agora a gente está em abril falando sobre os povos originários, e aí não tem graça você só abrir um livro e simplesmente ler uma história ou explicar uma história, né? A gente precisa levar coisas, precisa levar uma comida típica, enfim, e tudo isso requer investimento. Então, quando a gente diz que nós não somos bem pagos, é porque o trabalho que a gente desenvolve ou tenta desenvolver, ele de fato ele acaba não sendo bem quisto, mas aí a gente entra lá naquele início. Para que essa educação? A educação de hoje, o objetivo da educação de hoje não é de fato formar seres pensantes, críticos, né? Não, entrega a galera que sabe ler e escrever, quem sabe fazer uma provinha básica para poder medir ali um IDEB do país e tá tudo certo. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer ir além, a gente quer que o aluno saia pensando, a gente quer que o aluno leia, por exemplo, um capítulo de um livro de história onde diz a descoberta do Brasil e seja crítico nisso e diga, não, peraí, descoberta? Duvide. Pois é, mas existiu descoberta do Brasil? Oi? Nós descobrimos que não. Né? É justamente isso. Que o Brasil foi invadido. Né? Então, assim, por essas questões, a gente quer que os alunos hoje eles sejam críticos, né? Mas, infelizmente, não é esse o real objetivo do governo em si. Eu não posso ter seres pensantes, né? Porque ser pensante, ele vai colocar em risco muita coisa. Ele vai questionar, né? Ele vai questionar o dinheiro dele sendo investido nisso ou naquilo outro, por que a cidade dele não desenvolve, por que não tem saneamento básico, por que a escola tem uma verba, mas não usa a verba, enfim. Por que, né? Não chega Por que não chega a verba? Então, não, eles precisam de distrair. É a famosa política do pão e circo. Pois é, mas aí vocês estão, vamos dizer, voltando à época da Roma Antiga. E como é que faz? Porque naquela época naquela época o pessoal botava o povo para brigar com os leões, aquela coisa toda, e aí era como se fosse um circo. E de repente, hoje em dia, os circos, que já foram até bem colocados em matéria de trabalho para trabalhos de diversões, hoje em dia estão quase desaparecendo. E aí o circo virou vamos dizer, hoje circo é a execução, a gestão dos governos, que inclusive é interessante essa colocação, porque na verdade política tinha que ser um negócio sério, porque ela está em tudo, inclusive até na eleição para entrar o novo Papa. Então, o que vocês me dizem sobre isso? Que a política é um tema que a gente deveria ser debatido em sala de aula. E hoje mesmo, com relação à eleição do novo Papa. Mas como debater algo se as pessoas hoje, elas
querem falar sobre política partidária. Elas não querem, de fato, discutir política. E políticas públicas, políticas sociais. Eles não querem esse tipo de política, eles querem do partido. O próprio povo, a gente percebe, e às vezes acontece no meio dos próprios educadores, né? Pessoas que estão ali e estão tomando partido. Não estou dizendo que não tenhamos que ter as nossas escolhas, mas não tomar as dores de um partido, ou enfim, né, várias questões. Mas realmente discutir o que quem eu elegi ou quem foi eleito está fazendo de fato na minha cidade, no meu município, enfim. E se eu estou exercendo o meu papel de cidadão, que vou lá e cobro, que exijo, olha, eu elegi, você me prometeu que faria esse seu plano de trabalho, que isso seria executado. Não, é de 4 em 4 anos, de 2 em 2, você ouve várias propostas, não vê nada daquilo sendo executado e também não vai atrás. E também não ensina as crianças a fazerem isso. Mas porque também tem a questão de que não sejamos hipócritas, né? O próprio eleitor, a gente vê o próprio eleitor trocando o seu voto, né? Pensando em si, pensando no seu trabalho, pensando no agora, pensando nele, pensando na sua família, quem é que vai poder ser colocado no lugar, e de alguma forma ou de outra, é uma venda. Na cesta básica. Isso, na cesta, no cimento, no gás, na prótese dentária e por aí vai. Na cirurgia. É muito complexo. E assim, a gente percebe também que não é um trabalho que seria da noite para o dia, que a gente iria conseguir reconstruir algumas questões específicas que a gente luta para que de fato aconteça na educação. Né? É um processo. Só que a sensação que a gente tem é como se todos estivessem lutando por um país, mas na mesma proporção nós estivéssemos num cabo de guerra, cada um com várias pontas, não só duas, e cada um puxando para o seu interesse. É muito complexo. Aí o pano rasga, vira coxa de retalhos. Uhum. E aí vai virar história para a professora costurar, emendar e contar lá na sala de aula. E falando, esse pedacinho aqui foi quando eu tentei isso. Esse pedacinho. E vai construindo uma nova história. Mas é por isso que eu estou colocando de maneira muito tranquila. Você, candidato a deputado federal o ano que vem, e de cara eu vou renunciar ao direito a ter emenda parlamentares. E o meu papel, eu tenho algumas pessoas discutindo, mas não, eu quero ter moral para fiscalizar e para legislar. Porque tem países do primeiro mundo que não tem emenda parlamentar. E aqui não, aqui o dinheiro que os deputados vão usar para colocar onde eles quiserem, para ser gasto com vamos dizer, eles são lobistas, vamos dizer, de uma espécie de síndicos de massas falidas. Então, eles vão pegar mais de 50 bilhões de reais para que os síndicos dos condomínios de massas falidas usem da maneira que bem entender. Então, em primeiro lugar, esse tipo de coisa desqualifica a legislação e acaba você perguntando por que o país não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E esse é um dos grandes motivos. E aí a minha ideia realmente é não ter direito a usar a emenda parlamentar justamente para fazer o teste para ver como é que vai funcionar. Uhum. E aí, até pegando um gancho da tua fala, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir posteriormente, entendam o que eu quero dizer com isso. Mas quando, por exemplo, o governo ele vem com um projeto onde ele tem... A gente sabe que a evasão dos alunos, principalmente no Fundamental 2, né, nas séries finais, e no ensino médio, ela é altíssima, né? Então, com essa evasão, o governo agora vem com essa história essa política pública, né? Um novo programa do pé de meia, justamente. Só que, ok,
que invista-se, mas que cobre desse aluno, Sim, de fato, sim, né? sim. Que ensine esse aluno a investir esse dinheiro para que ele não saia do ensino médio com o pé de meia e já engate no Bolsa Família, no Vale Gás, e fique só disso. A gente sabe, e eu não, a gente já até falou, já discutiu isso num programa. Não é que nós somos contra o assistencialismo. O que de fato a gente quer dizer com isso é que sejam ensinados, que eles recebam, que de fato pessoas que precisem recebam essa assistência, mas que elas saibam utilizar e saibam dar um pontapé Que seja só um e recurso, alavanquem. que seja um recurso para eles poderem começar a vida. Uhum. O pé de meia, que tem a educação financeira para ensinar esses meninos, para ensinar esses jovens a multiplicar esse dinheiro, para que lá na frente ele consiga ser um empreendedor, consiga com esse recurso ele também consiga viver, Uhum. não só depender. Justamente. E aí, por exemplo, hoje, aqui os estudantes dos anos finais, o governo aqui do estado de Goiás, ele dá um cartão com um valor simbólico, acho que uns 100, É 120 120 reais. reais. E aí você pergunta, faça um levantamento aí, não precisa ir longe não, pega uma escola estadual e faça o levantamento dos alunos que recebem esse cartão com esse valor. O que eles fazem? Né? A maioria das vezes coisas supérfluas. E aí eu falo assim, cara, o que que esses meninos estão aprendendo de fato a usar esse dinheiro com responsabilidade, investir esse dinheiro, fazer com que ele se multiplique, né? Uhum. E se tenha, sei lá, crie-se uma Sim, renda, sim, enfim, sim. né? Mas Mas não é ensinado dessa forma. E eles estão gastando à toa. Inclusive com droga, com bebida e por aí afora vai. uhum, A questão é a seguinte, é que aqui em Brasília, eu tenho uma ligação bem até forte com, inclusive até já estou dentro do Sicob, que é o sistema de cooperativismo aqui do Centro-Oeste, e eu peguei, aí me inventaram para que eu encarasse, desse uma encarada no empreendimento, no empreendedorismo feminino. Muito bem, peguei peguei o presidente do sistema de cooperativismo, juntei um monte de pessoas e a gente perdeu mais de 2 horas falando sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo. Daí eu descobri que boa parte das pessoas, aliás, eu não vou nem longe. Ontem eu tive com um empresário vamos dizer, aqui de Brasília, vamos dizer, uma espécie de lanchonete chamada Sara Açaí, que só serve açaí. O cara é extremamente bronco, como diz o pessoal por aí. Quer dizer, ele abriu várias, conseguiu crescer, crescer, crescer. Agora, eu não sei se ele tem realmente noção, como muita gente que eu sei por aí, a noção do que é lucro, do que é capital de giro e coisas do tipo. E aí, como vocês disseram sobre o pessoal que recebe R$ 120 ou até mais, dependendo da situação, se for o pé de meia, é 200, quer dizer, é uma diferença muito pouca, mas o fato é que realmente o individualismo é como se fosse uma coisa séptica, é igual golpe. Golpe, eu não sei da forma como anda hoje no Brasil, se o golpe se ele é ideológico ou fisiológico. Eu sei que o que tem mais em tudo, inclusive levando em consideração aquele golpe dado pelas associações dos aposentados, dos próprios aposentados do INSS, a gente chega a conclusões bárbaras. E aí me perdoem, que a forma de vocês trabalharem é outra, mas eu acho que está na hora de começar a refletir também. E aí, o que vocês me dizem? com relação a gente precisa de fato, né? Refletir sobre
muitas questões, né? É como se a gente tivesse hoje a sensação que nós, professores, educadores e, na verdade, toda a rede que trabalha dentro de uma escola, é como se a gente tivesse que ensinar tudo além da escolarização, além de exercer a função, Sim. entende? É como se a gente tivesse que ensinar o menino a, a girar o dinheiro dele, ensinar o menino a não cair no golpe, né? Enquanto ele estiver fazendo algum processo de giro para investimento desse dinheiro. Tem que ensinar esse menino a respeitar Todas as individualidades. todas as individualidades. É como se a gente tivesse que ir muito além e, de fato, o que a gente tem que fazer, que é a nossa responsabilidade, que é o processo de escolarização, né? Eu acho que esse é o último que a gente É o faz. último. E, inclusive, até a gente aproveitar para fazer o merchan do nosso próximo episódio, onde a gente vem com essa ideia de que todos têm a responsabilidade, né? Eu não estou querendo anular o que a gente disse desde o início, mas eu tô querendo trazer, a gente está querendo trazer aqui a ideia de que todos nós precisamos entender as nossas responsabilidades na formação dessas crianças, desses adolescentes, enfim, né? E não se limitar, não restringir apenas ao professor ou à escola em si. Essa semana mesmo, eu ouvi um ditado popular africano que fala assim, que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. E eu acho que o nosso papel hoje é esse, de saber que para educar aquela criança precisa do pai, da mãe, do vizinho, do policial, de todo mundo, do governo, para educar essa criança. Exige sim uma comunidade inteira para educar uma criança. Para a gente fazer diferente, para a gente ter uma educação diferente, ter um país diferente, precisa de todo mundo dar as mãos para educar essas crianças. Muito interessante essa colocação da aldeia inteira, porque hoje, por exemplo, por conta do, vamos dizer, e aí muita gente não gosta que se fale sobre isso, por conta do assistencialismo e de que o brasileiro não gosta vamos dizer, de assumir compromisso, essa coisa toda. Não assumindo, por exemplo, no caso das. Eu fui diretor do ensino especial aqui de Brasília já. Então, a história quando os pais descobrem que os filhos têm deficiência, eles abandonam as mães. Aí eu estou até tentando encontrar com o presidente do conselho, ou do conselho não, da Comissão de Pessoas com Deficiência, que é um deputado mineiro, Wellington Prado, para propor entre algumas coisas, que haja uma guarda compartilhada obrigatória, onde o pai, além de ser obrigado a se comprometer, a dar apoio financeiro, acompanhar também o crescimento do indivíduo, porque sem os dois juntos, a criança, por exemplo, não é dependendo. De forma alguma, sem os dois juntos, a criança vai render aquilo que tem que render. E levando também em conta mais questões, aqui no Lago Sul, você tem senhores asilados onde a família ou o salário dele pagam 15 mil reais por mês para fazer o trabalho com eles, quando o Estado, se esse indivíduo trabalhou esse tempo todo e está lá dentro pagar esse tanto, o Estado poderia, vamos dizer, dar uma isenção de pelo menos 5 mil reais para ficar mais barato, para o indivíduo poder ter dinheiro para gastar com outras coisas. Então é um negócio muito complicado. E isso serve para o deficiente e serve também para o caso do idoso. Porque, inclusive, o meu telefone tem final 2360, a ideia é trabalhar com as pessoas a partir dos 60 mais. Então, vocês têm toda a razão e
tem uma visão muito boa e eu quero, na medida do possível, na primeira oportunidade, eu ou ter uma conversa com vocês no podcast de vocês, ou então, se vocês quiserem vir ao nosso programa também, fique à vontade. Com certeza. Tanto a gente aceita o convite, quanto a gente estende o convite também, para que você possa participar conosco. E só fazendo um adendo à tua fala com relação à responsabilidade em que os pais, a família, hoje a gente tem duas questões. Primeiro, a responsabilização da família na sua postura, no que de fato o papel da família na educação do indivíduo e também especificamente a presença do pai. E a gente não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se a gente for aqui pegar todos os nossos anos longos, né, longas décadas já de experiência na educação, a gente vai ver e de fato comprovar o que já é comprovado cientificamente, que a falta da figura paterna, em especial, porque normalmente são muito raros os casos em que a mãe abandona, né? Mas não somente de crianças com deficiência, mas de crianças também ditas normais. Sim. Todas. A gente vê o quanto que influencia a falta da figura paterna na criação daquela criança, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, né? No desenvolvimento de forma geral do indivíduo. E aí são coisas que a gente vai batendo na tecla, vai chamando. Claro que a gente não está aqui também para dizer só o governo tem suas responsabilidades, não. Todo mundo. E a gente entende também a educação como um quebra-cabeças, né? Se eu tenho aquele quebra-cabeças lindo ali, se falta uma parte, não completa, né? Então a gente entende que cada um entra com a sua função, inclusive o aluno também, né? Não somente os seus responsáveis e cuidadores, mas o aluno também, independentemente da sua idade, ele faz parte da construção dele como um ser indivíduo, né? Individual. E aí a gente fica muito feliz de ter participado, né? É verdade. E também, não sei se é uma crítica, né? Mas ter que criar uma lei, uma coisa que obriga o pai a cumprir o seu papel. É algo que realmente mostra que precisa ainda muita coisa, né? Precisa ensinar muita coisa ainda. Muito obrigada por esse espaço de fala. E vamos sim marcar para a gente já ter a presença do senhor aqui no nosso canal, no nosso podcast. E vamos ser multiplicadores do saber. Justamente. Gente, é engraçado. Vocês falaram, você falou aí nos multiplicadores do saber, e é lamentável saber, falar nisso, que Buenos Aires hoje tem mais livrarias do que no Brasil. E aqui, segundo as últimas pesquisas, o povo está diminuindo a vontade de ler mais ainda, quer dizer, porque sempre tiveram preguiça de ler. E hoje a vontade de ler está cada vez menor. Como é que você resolve isso? Planta bananeira, que é o que a gente tem que fazer enquanto professor. Cria estratégia. A gente até costuma dizer muito que, às vezes, a gente fica pensando assim, gente, o professor ele tem que criar tantas estratégias hoje para poder desenvolver questões básicas, né? Mas aí a gente vai voltar. E em casa, né? O exemplo. Eu ia dizer aqui, ó, como resolver isso? Com exemplo. Se em casa o pai lê um jornal, se lê uma revista, se lê um livrinho, se conta uma história, isso aí está sendo um divulgador, ele está promovendo essa vontade de ler. E a gente tem feito isso nas escolas. Nós somos escritoras também. Contadoras de história. E a gente tem promovido isso, despertado o interesse pela leitura. A gente sabe que as crianças têm essa vontade de ler. Mas no meio do caminho, ela vai perdendo por não ter o incentivo, não ter o exemplo.
e às vezes não ter o acesso ao livro. E aí ela vai dar sorte de ter um professor que ali lê, faz uma leitura diária, lê um poema, dá esse acesso a ela, né? Só que a gente sabe também que não é uma realidade de todos os anos. Às vezes ela vai dar sorte neste ano de encontrar um professor que é leitor e que também dissemina essa questão de formar novos leitores e posteriormente escritores também, mas talvez no próximo ano não encontre um professor que tenha esse hábito, né, que incentive as crianças a ler. A gente sabe também que há muitos programas sociais, né, muitas empresas privadas, como o Itaú Social, por exemplo, que desenvolve, né, projetos, que divulga livros. O próprio Sicoob também, na escola que hoje eu sou lotada, a gente tem uma parceria com o Sicoob para poder justamente trazer, por meio da literatura, a questão da educação financeira, né, para os pequenos, de uma forma mais lúdica. E aí, assim, ir buscando essas parcerias, né? Que é o que a gente tem para hoje. E é por isso que nós somos multiplicadores do saber. Sim, isso é muito importante, mas só mais um pouquinho dizendo que quando eu comecei a trabalhar, fiquei 2 anos na rede particular, depois entrei para a secretaria. Aí dei aula mais ou menos 3 anos, porque eu não quis ir para o ensino especial, eu quis ir, princípio, ficar na escola regular. Mas aí eu fui proibido de dar aula, né? Quer dizer, proibido assim de maneira bem disfarçada, de maneira bem proibida de dar aula na rede pública no ensino regular, porque os caras entenderam que eu tinha vocação para ser assessor, e aí eu passei a trabalhar dentro da regional de ensino, fazendo assessoria para diretor, para sessões, aquela coisa toda, e aí nessa brincadeira toda eu acabei chegando até chefe de gabinete de governador, pelo menos durante 6 meses. 6 meses, então a gente acabei não sendo, ou seja, a minha incapacidade foi subversiva ao ponto de me levar por conta do jeito, da forma de trabalhar com o povo, de fazer as coisas acontecerem nesse nível. Mas realmente vocês têm razão, estão de parabéns. Eu acho que por aí, eu estou à disposição. Quando vocês quiserem, que a gente converse um pouco com vocês, está à disposição também. Nós agradecemos. Muito obrigada e até bem breve. Se Deus quiser, até bem breve. Foi muito bom esse contato com vocês. Trouxe uma energia muito boa para nós. A gente também sente o mesmo. É verdade. Então, obrigado a Stephanie, obrigado a vocês, e vamos caminhando e se encontrar logo. Um grande abraço para vocês. Também agradece a Stephanie, né, por ter feito essa ponte, né? Em breve também estará conosco aqui no podcast, né, falando sobre o compromisso de informar e também educar. E em breve você também estará conosco. A gente discutir mais sobre educação e fazer essa multiplicação de saberes. Com certeza. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe muito vocês. Amém. Você também. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.